Todo ano é a mesma coisa. Você sempre se diz que vai mudar, que esse ano vai ser diferente, você se planeja, cria metas, se desenvolve todo naquele pretexto. E aí, quando chega o final do ano, queria ser diferente, nada realmente mudou. E aí vem aquela frustração bem silenciosa de eu deveria ter feito isso e eu não fiz isso. Aquele sentimento de culpa por não ter feito o que você se propôs, o que você prometeu a si mesma a ser feito. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. É que 2025 não tá perdido. E talvez a maior armadilha que você possa cair é acreditar que a mudança só acontece quando o calendário vira. E que na verdade, não, a mudança ela pode acontecer hoje, neste exato momento. Basta você querer e ter proatividade de fazer acontecer. Oi, eu sou a Clara, sou cantora, empreendedora e estudante de design de moda. E aqui eu tô compartilhando com vocês a minha jornada de 60 dias para mudar a minha vida para melhor. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para fazermos parte dessa jornada juntos. E eu quero muito saber se vocês também estão numa jornada para se entenderem e melhorarem por vocês mesmos. Então comenta aqui, porque eu quero saber tudo e, enfim, quero andar muito junto com vocês mesmo. Como sempre, eu separo tópicos essenciais a serem abordados, dessa vez não seria diferente. E o primeiro tópico é o erro de tratar o ano como um botão de reset. E assim, gente, não é. A virada de ano, ela não é tipo, nossa, a partir de agora eu vou começar do zero. Não, não é. Você pode começar hoje, você pode começar amanhã, você poderia ter começado ontem. O botão de reset que as pessoas associam à virada de ano, ele pode ser, na verdade, como eu falei, ele pode ser uma armadilha. E você pode estar bem preso nessa armadilha. O que acontece aqui é que a vida não reinicia em janeiro. A vida continua em janeiro. Tudo que você viveu, você vai continuar vivendo em formas diferentes, em proporções diferentes em janeiro. E toda a sua vida. Por exemplo, você está no emprego que você está gostando. Aí o ano virou. Você sai desse emprego porque o ano virou? Para você ter que entrar de novo nessa empresa que você gosta, enfim. Não, então a vida simplesmente continua. Então, assim, eu me coloquei muito nesse ponto de esperar o ano novo para as coisas mudarem, para tudo acontecer e tudo mais, várias vezes. E esse ano eu falei assim, cara, isso vai ser diferente. Não dá para eu ficar dependendo dessa motivação, porque essa motivação ela vai embora. E aí o que mantém as coisas, né, de fato em ordem para as coisas acontecerem é o foco. Que eu já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar o cardzinho do vídeo aí para vocês verem, caso vocês queiram. Então, quem espera o ano novo tá praticamente adiando responsabilidade. Uma responsabilidade que implica nas suas vitórias, nas suas conquistas, no seu sucesso, nos seus sonhos. Então você tá adiando os seus sonhos. Faz sentido pra vocês? Porque pra mim não faz. O segundo tópico aqui que eu quero abordar é que as mudanças reais, elas não acontecem em datas simbólicas, porque o ano novo é um símbolo, né? Então é um símbolo de recomeço, de nova vida, etc. Beleza, eu acho muito legal. Eu gosto muito de comemorar o ano novo, é uma das minhas partes favoritas do ano, sendo bem sincera, quando ele acaba. Engraçado, né? Mas o que acontece é que as mudanças que realmente impactam na sua vida são mudanças pequenas, porque elas não precisam ser grandes para ter um impacto, e mudanças que te deixam desconfortável. Eu sei que, tipo, parece muito ridículo, tipo, ai, uma coisa que me deixa desconfortável. Sim, porque se você tá na sua zona de conforto, você tá confortável. Se você sai dela, se você dá o primeiro passo, e eu também já falei disso aqui no canal, se você dá o seu primeiro passo, você sai dessa zona de conforto e as coisas realmente mudam, as coisas realmente começam a acontecer, a fluir. Enquanto você estiver preso numa caixinha, que a caixinha é a sua zona de conforto, enquanto você estiver dentro dessa caixinha e não explorar o resto do mundo ao seu redor, não vai mudar nada. É tipo o filme Enrolados da Rapunzel. Imagina se a Rapunzel tivesse ficado presa
naquele castelo, né? Aquela torre, na verdade. Eu sempre via aquele mundo lá fora, aquele mundo maravilhoso que ela queria sempre explorar, mas ela, tipo, não vou explorar. Imagina se ela tivesse continuado lá. Se ela não tivesse explorado, ela não ia descobrir que a mãe dela não era a mãe dela, ela não ia viver várias aventuras super interessantes e não ia conhecer o amor da vida dela. Então, você tá dentro de uma caixinha, você tá vendo várias coisas incríveis acontecerem, mas você não sai de dentro dessa caixinha, meu amor. Mudanças precisam acontecer e para acontecer, você precisa sair da sua zona de conforto. E aí, já emendando no próximo tópico, que é o fim de ano não é sobre cobrança, é sobre leitura, é sobre você ver tudo o que aconteceu no seu ano, todas as etapas, tudo que funcionou, tudo que não funcionou, tudo que você conquistou, tudo que você não conquistou, fazer um compilado e entender o que você precisa fazer para melhorar e atingir as coisas que você quer atingir nesse próximo ano. Né? Porque a gente tem que se colocar metas, então, tipo, é interessante ter um próximo ano como uma meta. Eu tenho plena consciência disso, que não é no acréscimo do segundo tempo que eu vou conquistar tudo que era para eu ter conquistado no decorrer de 2025 e eu não conquistei. Mas isso é responsabilidade minha, porque eu adiei a responsabilidade, como eu falei no tópico 1. Enfim, você deve focar no que precisa ser ajustado. O que eu vou mudar agora vai ter impacto nas minhas próximas conquistas do próximo ano. Então, o próximo tópico que eu separei aqui é levar 2026 a sério. Começa agora. Não é amanhã, é agora. E isso quer dizer assim que quem quer um ano diferente de verdade começa a de fato planejar essas coisas, assim, como um plano de ação, né? Organizando a sua rotina, organizando, né, alinhando os hábitos. E eu acho que assim, o primordial aqui é ajustar a mentalidade para o resto do ano. Muitas pessoas têm mania, assim, e não julgando, tá? Porque é normal, é comum com que a gente viva uma mentalidade de escassez. A partir do momento que você entende que você tá numa mentalidade de escassez e percebe que tem como sair dela e faz de tudo pra sair dela, já é muito positivo. Não tem problema você ter uma mentalidade de escassez. Eu também tinha. E muitas vezes eu me pego tendo ainda essa mentalidade. E aí, o que que é uma mentalidade de escassez, né? Basicamente, você ficar focando nas perdas ao invés de focar nas oportunidades. E eu ficava focando muito nisso. Eu ficava focando, tipo assim, cara, nossa, mas e se eu fizer isso, eu vou perder isso, isso e isso. Mas, pô, e essas oportunidades que eu vou ter? Porque eu ficava com tanto medo da perda que eu não focava nas oportunidades que eram, assim, muito melhores do que qualquer perda que tinha, sabe? É muito importante que vocês entendam essa questão da mentalidade de escassez. Eu não sei quem fala sobre isso, na verdade, mas deve ter alguém que fala sobre isso melhor do que eu. Próximo tópico é dezembro é treino, não férias da vida. E esse tópico eu achei ele muito bom, porque eu sou universitária, né? Então, eu ainda tô na universidade e eu tenho férias. E vamos supor que quem tá me assistindo aqui agora também tenha férias durante, né, esse tempo do final e início do ano e também no meio do ano. O que que acontece? A gente fica muito exausto, né? Falando sobre mim agora, eu tive que entregar um pré-projeto de TCC e eu fui em 128 bares por Belo Horizonte para gravar um vídeo em homenagem à vida boêmia de Belo Horizonte pelos 128 anos de BH. Então, assim, foi correria, foi bem punk. É até por isso, na verdade, que eu não consegui gravar esse vídeo antes, porque ele já era para ter saído e eu não consegui gravar antes, porque foi extremamente punk. Só que, o que que acontece? Eu vou entrar de férias daqui uns dias. E o que que acontece quando eu entro de férias, né? O que que acontecia, porque dessa vez não vai acontecer. Entro de férias, aí eu fico cômoda, e aí eu relaxo, e aí eu não faço nada do que eu queria fazer. Não faço nada do que eu programei pra ser feito.
E isso me desestabiliza para o restante do ano. Então, é entender que, né, o final do ano, assim, é muito bom estar com a família, comemorar, né, eh, o Natal e tudo mais. Eu amo, tipo, fico com a minha família, etc. Relaxo, não faço nada. Aí, quando eu volto para Belo Horizonte, eu volto maluca. Porque eu falo, putz, não fiz o que eu queria fazer e tal. E aí eu me dou conta que deu tudo errado. Eu fico naquele estado de alerta que não faz bem, não é saudável. Então, esse final de ano, início de ano, que muitas pessoas estão de férias e tudo mais, servem, na verdade, para mostrar, para te provar que você consegue se manter focada, com constância, mesmo que você esteja, tipo, extremamente relaxado, sabe? E eu acho que é isso, essa é a essência da coisa, é você se manter focado, porque o que move você a chegar onde você quer, o que vai diferenciar você hoje de você do amanhã é o nível de foco. E aí, indo para os dois últimos tópicos aqui, que é o primeiro deles não é sobre fazer tudo, é sobre não parar. E aí, o que, que eu quero dizer com isso, né? É que você precisa ressignificar o processo. Basicamente, quando a gente ressignifica o processo, a gente entende que não cumprir tudo não é sinônimo de fracasso. Por mais que você não tenha cumprido todas as suas metas, vamos supor que você tinha 10 metas para 2025. Aí você cumpriu, sei lá, 8. Mas aí você não cumpriu duas. E aí essas duas te deixam, né, extremamente tipo, nossa, que absurdo, eu não cumpri essas metas e, nossa, eu sou um fracasso, etc, etc. Mas, gente, cabe a você olhar para todo, como foi todo o seu ano, que é aquele tópico que eu coloquei aqui, né, da questão da leitura, de como foi o seu ano, o que funcionou, o que não funcionou, as suas conquistas, as coisas que você não conquistou. Então, é sobre, sabe, você entender que, tipo, nossa, não fiz as 10, mas eu fiz 8. Ou mesmo que não tenham sido 8. Vamos supor que tenham sido, sei lá, 5. É melhor do que não ter feito nada, né? Vamos lá. Então já é muito positivo. O que eu consideraria assim fracasso nesse ponto, né? Nesse âmbito, né? Porque tem várias outras situações que não seria fracasso, mas o que eu considero fracasso aqui é abandonar completamente. Tipo, se você abandona tudo que você quer fazer e tudo mais, só porque você não conseguiu completar 2 ou 5 metas, isso é fracasso. É você deixar tudo pra trás simplesmente porque sim. É como se você estivesse abandonando quem você é, sabe? Isso pra mim não faz muito sentido. Posso estar errada, mas pra mim não faz muito sentido. E o último tópico é a decisão mais madura. E é muito interessante falar sobre maturidade, porque eu não me sinto uma pessoa madura, não ainda. Eu sei que, assim, em vista de outras pessoas, eu sou madura, mas eu só tenho 22 anos, sabe? Eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Então eu não me considero uma pessoa madura, sabe? Só que a maturidade que eu quero falar aqui é sobre você parar de ficar esperando essa motivação coletiva do fim do ano, né? Tipo, nossa. Porque todo mundo no fim do ano fica assim, né? Ai, virada do ano, 2026 é nosso. E aí você não faz nada para 2026 ser seu. Você ficar esperando essa motivação coletiva não vai te levar a necessariamente a algum lugar. O que vai te levar em algum lugar é você realmente agir. E principalmente se você puder agir em silêncio. Por exemplo, esse canal, eu criei ele, eu tô fazendo os vídeos aqui, né, toda semana e tudo mais, mas eu não contei pra ninguém. Eu não contei pras minhas amigas, eu não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, não contei pro meu irmão, não contei pra ninguém. Meu irmão tá ali no meu quarto, tocando violão. Mas ele não faz ideia do porquê que eu tô gravando o vídeo agora. Ele sabe que eu tô gravando vídeo, mas por que que minha irmã tá gravando o vídeo? Ele não faz ideia. E eu sinto que está fazendo uma grande diferença, porque eu me sinto muito mais focada do que se eu estivesse compartilhando isso com as pessoas próximas a mim. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas pra mim tá fazendo bastante. Então, o ponto aqui é agir e agora. Não ficar deixando pra depois, porque é sobre uma colheita.
Se você planta agora, você colhe em 2026. O ano ele tá acabando, mas a sua vida ela vai continuar. Então é uma continuidade, não é assim, tipo, é uma coisa nova vai surgir aqui, sabe? Não é isso. Então, se esse vídeo tá fazendo muito sentido pra você, deixa o seu like, comenta aqui também se tá fazendo sentido, se você acha que realmente você deve começar agora, ao invés de ficar esperando 2026, por mais que ele esteja ali na porta, né? É, E eu gostaria de deixar uma frase meio motivacional assim pra vocês, que se você começar hoje, 2026 não será um milagre. 2026 será uma consequência do seu plantio, uma consequência das coisas que você eh, fez, mudou, né, na sua mentalidade, mudou a sua forma de agir, mudou os seus hábitos, e aí em 2026 você vai colher os frutos dessa sua mudança, desse, dessa ação, dessa decisão que você tomou de sair da sua zona de conforto. É exatamente sobre essa questão da colheita, essa questão de você começar hoje, de você plantar hoje, para que você possa colher esses frutos daqui a um tempo. Assim, pode ser que demore até mais do que os 2026, mas o fato de você ter agido hoje já vai ter um impacto muito positivo. E é essa a chave, sabe? É isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ressoado em vocês. Eu espero que tenha feito muito sentido. E me deixem saber sobre se fez sentido pra vocês, né? Aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler tudo. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. E amo vocês. Tchau, tchau.